Olá, querido aluno, aqui é o professor Ricardo Russo. Meu negócio é produção textual, questões discursivas, concursos públicos. Quem me acompanha no canal, seja muito bem-vindo. Quem está chegando agora, te inscreve, dá um joinha, dá uma força para o prof. Hoje eu quero falar algumas coisas bem importantes. E eu vou tentar ser o mais sucinto possível para ajudar você. Legal? Então, qual é a minha função aqui? Eu sou professor há mais de 3 décadas, e a minha função essencial é ajudar as pessoas a conquistar os seus objetivos, realizar seus sonhos. É isso que a gente trabalha. O professor trabalha dessa maneira, ajudando o aluno. E quando a gente fala em ajudar o aluno, é essencial a gente entender o que a gente pode aprender com as coisas. Então, o CNU nos leva a algumas aprendizagens. Então, se você, presta atenção agora que eu vou falar, se você está decidido, que é o primeiro passo, a fazer uma carreira pública, a ingressar numa empresa pública, num órgão público e a ser um agente público, é preciso que a gente saiba como é que se faz um concurso público. Então, há um passo a passo para a gente conseguir a nossa vaga e algumas recomendações e leis que a gente precisa determinar. Então, se você está decidido a fazer isso, então vamos lá. Se você está decidido, você precisa cumprir algumas etapas e não adianta ficar sonhando. E não adianta você ficar pensando que baixando algumas aulinhas aí do curso da moda você resolve o problema. Vamos entender isso? Vamos lá. Eu vou pegar o CNU e vou pegar alguns dados e eu quero hoje conversar com você, especialmente para a galerinha que fez o bloco 4 CNU, que eu vou corrigir uma discursiva aqui com você. Eu vou dar esse presentinho para você. Vou corrigir uma redação que me mandaram no grupo do WhatsApp, meu grupo lindo do WhatsApp que eu amo de paixão, com quem eu pude conversar com uma série de alunos que fizeram essa prova. Esse grupo do WhatsApp me enviou uma redação que tirou uma nota muito alta e eu vou corrigir com você essa redação para mostrar para você o que é uma boa redação no bloco 4 CNU, para você entender o que é uma questão discursiva e como as dissertações, redações, elas são tão importantes para você conseguir a sua vaga. Lembrando que nesse concurso, da nota total, 20% se compunha da questão discursiva. Portanto, ela era extremamente decisiva. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você objetivo com você, legal? Nós estamos falando de bloco 4 e um cargo que é um cargo muito legal, que é o cargo de auditor fiscal, que era um cargo extremamente concorrido, com mais de R$20 mil de remuneração. Bom, se você quer ganhar R$20 mil de remuneração, meu querido, não é baixando aulinhas e de vez em quando dando uma olhadinha que você vai conquistar a sua vaga. E nem você vai me dizer que, não, mas eu estudei, eu sou professor, mas eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, e eu tenho escrito diariamente. Uma coisa é o que você entende como estudar. Outra coisa é como eu me preparo convenientemente para uma prova de concurso público. Legal? Se eu não estiver treinado para uma prova de concurso público, não adianta você me dar um carteiraço da OAB. Não me resolve, queridão. Legal? E eu conheço bem a galerinha do direito. Legal? Então você precisa estar treinado, tanto para a questão discursiva, mas eu escrevo. Uma coisa é escrevi minha tese, escrevi minha dissertação. Outra coisa é como eu escrevo uma questão discursiva por uma prova de concurso público. Para isso eu preciso de técnica e conhecer esse gênero. Se eu não souber, não adianta eu conhecer o conteúdo. Na hora eu vou dar um jeito. Na hora, meu queridão, você não vai fazer nada, porque você tem 1 hora e 15 no máximo para fazer uma questão discursiva de 35, 40 linhas. É isso que você tem. E como eu faço isso? Bem feito, dentro do tipo de texto que é pedido, respondendo ao conteúdo, evidentemente. Então não adianta você só saber o conteúdo, você tem que entender a forma, porque uma redação se compõe com forma e conteúdo. Então não vem me dar carteiraço de OAB, porque isso não resolve. Ou você aprende a escrever, ou você não vai conseguir seu objetivo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, olha só a concorrência, gente. Foram quantos inscritos? No bloco 4, hein? 309.645 inscritos. Mas, desse total, olha a peneira, presta atenção, dos 309 mil, quanta gente, dos 309 mil inscritos, apenas 166.350 fizeram a prova no bloco 4. Gente, 48,05% de abstenção. O que isso revela? Que a maior parte dos candidatos se inscreveu por se inscrever, mas não eram concorrentes. Então, desses 166, olha a peneira, desses 166.350 que fizeram a prova, legal, apenas
59.700 tiveram a redação corrigida. Ou seja, vou mais ou menos aqui dos 166, e aí mais ou menos aí, sei lá, menos de um terço teve a redação corrigida. O que aconteceu? Ou não fizeram redação, ou não marcaram corretamente o cartão de resposta, ou, enfim, ou zeraram a redação porque não passaram a limpo, fizeram na folha de rascunho e mandaram a folha de rascunho e ninguém corrige, né? Sei lá o que aconteceu, tá bem? Mas continua a peneira. Desses 59.700 que tiveram a redação corrigida, porque também tem os critérios de exclusão do número de questões objetivas que você tinha que acertar para conseguir ter a redação corrigida, isso faz parte da regra do jogo. Desses 59.700, vamos lá, 8.739 avançaram no concurso. O resto não tiveram a redação corrigida, mas não conseguiram a classificação desejada. Por quê? Porque era 9 vezes, as redações corrigidas eram de 9 vezes o número de vagas. Então, dos 59.700, apenas avançaram 8.739. Então, eu quero que você compare o seguinte, dos 309 mil inscritos, na peneira toda, que avançaram no concurso, foram 8.700 candidatos. Beleza? Então, está aí posta a peneira para você entender. Então, quem de fato estava preparado ou se preparando para o concurso? Eu posso dizer, pelos números rapidamente, que dos 309 mil lá, só 8 mil mesmo e 700 estavam buscando essa vaga. Então, o que eu preciso entender? Se você quer ser auditor e receber mais de 20 mil reais por mês, você precisa ter uma disciplina de estudo diário. Por quê? Porque quem foi aprovado, que é essa galerinha aqui, né? Quem foi aprovado é justamente quem teve disciplina de estudar diariamente. Quem fez as questões discursivas, porque se você não produzir o texto, não adianta você me dizer que tem bom texto, mas se você não treinar especificamente dentro do prazo, que é 1 hora e pouco, que você tem para fazer as 40 linhas, se você não treinar isso convenientemente e treinar o tempo, você não vai conseguir o seu objetivo. E mais do que isso, a gente tem que estabelecer como regra, antes de mais nada, regra, gente, é regra, legal? Bota na sua cabecinha, vamos esquecer o edital, vamos estabelecer como regra que você precisa ter, para um cargo desse nível de exigência, que tem lá inicialmente mais de 300 candidatos por vaga, 330 e tantos candidatos por vaga, que você precisa ter 90%, em torno de 90% de aproveitamento. Eu não quero olhar o edital, eu estou falando que isso é a regra geral. Você pode ver que para conseguir essa vaga, você ia ter que ter em torno de 90%, ou seja, um cargo desse nível tão competitivo como foi esse cargo, e o que acontece nos tribunais e onde você quiser, vai exigir de você em torno de 90% de aproveitamento. Então, a sua meta é 90% de aproveitamento. Agora, se você me disser que não fez a questão discursiva e que não estava estudando cotidianamente, e que deu uma olhadinha e baixou alguns videozinhos do curso da moda aí, você não vai conseguir os 90% de aproveitamento. Professor, mas eu sou bom em legislação, eu estudo e tal. Gente, não é assim que funciona. Uma questão de concurso público, por exemplo, na questão da legislação, legal? Muitas vezes cai assim, ó, eles colocam um advérbio, assinar a alternativa correta segundo a lei tal. E aí eles colocam um advérbio, eles colocam lá preferencialmente. Né? Aquele advérbio colocado ali muda todo o enunciado e torna falsa aquela questão, que parece correta. Então aquilo ali não está testando o seu conhecimento, você está enganado se é isso que está sendo testado, mas é a sua memorização da lei e o conhecimento da técnica. Eu posso botar um não, eu posso botar um preferencialmente, eu posso botar o totalmente, que é uma palavrinha minúscula, que é um advérbio, e essa é a função do advérbio, ele modifica completamente o enunciado, porque a função do advérbio é um modificador de texto. Então, um pequeno advérbio, posso botar um talvez, muda completamente o enunciado. Então eu tenho que estar ligado a essas armadilhas que são feitas. Olha, uma questão de legislação para saber se a lei está ou não, é isso que vai ser feito, é uma palavrinha que é tirada ou colocada ou acrescentada para mudar o enunciado. Então, se você não treinar para isso, não adianta você me dizer eu conheço a lei, porque você não conhece as técnicas de elaboração de uma questão de múltipla escolha numa prova de concurso público.
Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de técnica, eu não estou falando de conhecimento. Nem sempre aquele que tem conhecimento consegue passar numa prova de concurso público porque não detém a técnica, e muitas vezes aquele que não tem aquele conhecimento, mas tem a técnica, consegue a sua vaga. Você entendeu o que eu estou falando? Isso é fundamental para você que vai estudar para concurso público. O resto, gente, olha só, nós vamos ficar teorizando aqui. Ou você treinar a técnica, ou você, não, mesmo com seu conhecimento, não vai aumentar as suas possibilidades, ou ainda não vai conseguir os 90% de aproveitamento. Outra coisa, quando a gente fala de questão discursiva, não adianta você mandar a sua redação para os grandes cursões, porque quem corrige isso é um professor contratado que ganha uma merreca, vamos ser sérios, e vai fazer aquela correçãozinha genérica de língua portuguesa, botar vírgula aqui, botar uma crase ali, então somente isso. Legal? Você entendeu? Então a coisa é muito mais complexa do que simplesmente isso. Ou seja, você precisa estar bem preparado. E a preparação para conseguir os 90%, ou você tem um tratamento personalizado do seu texto, ou você não vai conseguir os 90%. Bem entendido? Agora, vamos lá. Eu vou puxar, para não tomar o tempo da galera que está estudando, legal? Eu vou puxar aqui para você uma redação que me mandaram. A galera me disse o seguinte, olha, dos 100 pontos que valia, era 50 conteúdo e 50 a parte de linguagens, vamos chamar dessa maneira, né? Essa redação ela ficou com 45 em linguagem e 50 em conteúdo. Você fez o bloco 4, você entrou com recurso, enfim, você está na expectativa. Vamos dar uma olhada nessa redação. Será que ela tirou esse valor mesmo? Eu não sei, a galera me mandou, acredito que sim, mas ela vale como exemplo para a gente entender como funciona uma questão discursiva numa prova de concurso público. E o que eu quero de novo, volto ao ponto inicial desse vídeo, é mostrar a você o que a gente pode aprender com esse concurso. Legal? Então, primeira coisa, você precisa estar treinado para ler o edital, entender como é que é uma questão discursiva, os critérios de correção. Quando eu trabalho com os meus alunos, meus cursos de redação, a primeira coisa você tem que entender quais são os critérios de correção. E isso eu vou dar uma pequena demonstração para você com essa redação que me mandaram, que é uma redação considerada, portanto, nível de excelência. Por quê? Porque ela tirou uma pontuação que é a pontuação de quem pode tirar, sim, os 90%, né? Que é o sonho de todo mundo conseguir 90% de aproveitamento. Então, esse é o nosso modelo. Então, gente, siga o líder, né? Siga o líder. Quem é o modelo? Não são aqueles que desistiram, os 48, os que desistiram, né, que estão na abstenção de 48,05%. Não, o seu espelho é esse cara aqui, beleza? Então, acompanhe o tio, porque agora você vai ter uma aula de discursiva. Legal? Ó, para você, presentinho. Então, presta atenção no prof agora aqui, olha só. Vamos lá. Primeiro, começava pedindo a definição do que é insalubre, a caracterização e o conceito disso. O que é uma atividade insalubre? Ora, isso já tinha cara de introdução, porque a introdução ela é genérica. Então, vamos dar uma olhadinha no conteúdo aqui, me acompanha? Vamos lá. Primeiro, introdução. Isso é a estrutura do texto, e a estrutura do texto faz parte da nota de 50 pontos, que era a linguagem, não é só gramática, não pensa que é só botar crase, não, é mais do que isso. A atividade insalubre é aquela que possa causar dano à saúde do trabalhador quando exposto a algum agente nocivo, e aí físico, químico, biológico, de modo permanente ou intermitente. Ponto primeiro, período curtinho, perfeito, 2 linhas e meia, assim que deve ser o tamanho do período. Botou um pontinho, respira e vamos de novo. Ok? Do ponto de vista de conteúdo, o que aconteceu aqui nesse periodinho aqui? Bom, os candidatos retrataram aquilo que estava na Constituição, exatamente a mesma frasezinha, né? Exposto a algum agente nocivo, isso está lá na Constituição, físico, químico, biológico, permanente ou intermitente. Agora o candidato me bota um elemento coesivo, contudo, que é um elemento de oposição, contraste, ou que vai chamar a atenção, né? Contudo, no entanto, entretanto, para caracterização, está lá, ó, já dei para o meu avaliador caracterização, para o avaliador, quando já busca a palavra caracterização, para saber que todos os elementos que estavam lá no espelho estão aqui, o conceito e a caracterização.
Para a caracterização da insalubridade, é necessária a definição da atividade na norma regulamentadora. Eu precisava ter citado essa norma regulamentadora, número 15, exigida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sempre Ministério com iniciais maiúsculas. Ponto. Gente, você está vendo? Ó, 2 linhas e meia, ponto, respira, vamos de novo. E aí sempre coloca o elemento coesivo. A coesão faz parte da nota de linguagem. Então tinha um contudo lá, agora tem um ademais. O que eu estou dizendo para o meu avaliador? Cara, olha só, esse cara aqui sabe o que é coesão, ó. Legal? Então eu já vou formatando e colocando ele na caixinha, o quê? Na caixinha de acima da média, nota... Olha lá, nota legalzona, aquele que vai concorrer mesmo à vaga. Ademais, nexo de soma, a exposição ocupacional a esses agentes nocivos deve estar acima dos limites de tolerância definidos na respectiva norma e poderá gerar o direito ao adicional de insalubridade em grau mínimo, médio ou máximo, e aí vem o percentual. Beleza? Olha como a introdução dele, ou dela, não importa, né? Tá redondinha, bonitinha, legalzinha. Agora, o tio vai fazer a correção. Posso incorporar o professor de língua portuguesa? Vamos lá. Todos os elementos relacionados ao conteúdo foram postos aqui. Então, quem corrigiu o conteúdo viu. Bom, ele sabe o que é a atividade insalubre segundo a Constituição, ele sabe quais são as normas que regulamentam, faltou colocar aqui que precisava de perícia, isso também estava lá na régua, mas não descontaram pontos disso, né? E, além disso, ele caracterizou corretamente, está tudo posto bonitinho, dentro de uma estrutura em que a introdução teve 8 linhas. Você viu o tamanho dos períodos? Curtinhos, ponto e elementos coesivos, tudo redondinho, bonitinho. Por último, então, que cabe a nós, vamos analisar aqui a gramática. Aparece lá uma crase na linha 1, você está vendo lá danos à saúde, que é um erro recorrente, né? Apareceu a crase correta, bonitinha. Físico, químico, biológico, tudo com acento, bonitinho. Você está vendo o que é professor de português? Ó. Mas o começo da frase, na primeira linha, diz assim, ó, atividade insalubre é aquela que possa causar. Não deu um ruidinho de comunicação aí? Não deu ruidinho? Na verdade, não é que possa causar, isso aí não é, você está usando o modo subjuntivo, não é um indicativo, é aquela atividade, é aquela que pode causar e não que possa, legal? Então aqui você já tem um errinho, um desvio de gramática, você está vendo que o desvio é um dos componentes, mas não, é um dos componentes que pode descontar a nota, mas não é todo, você está vendo, tem a estrutura, tem a coesão, organização do texto, tudo isso entra no componente de linguagem. Então não pense que linguagem é só botar crase, é vírgula, né? Então já começa nós temos ali um probleminha, legal? Que mais que apareceu aqui? Eu vou pescar mais coisas, vamos ver? Há uma separação silábica aqui errada, ó, na linha 5, vou separar a sílaba, me acompanha, ocupacional. Ou seja, você tem um ditongo aqui, ó. O I é vogal, mas o O é semivogal. Isso é um ditongo decrescente. Então, eu vou repetir, ó. Ocupacional. Profi, vamos imaginar que na hora me dá um treco lá, um tilt qualquer, e eu não sei separar sempre. Tu não separa ali, meu querido. Bota o ocupa e o tracinho e depois junta lá o sional para você não correr esse risco. Isso é tolice você correr risco e por uma separação silábica de perder pontinhos aqui. E esses pontinhos podem ser significativos na sua vida. O que isso significa dizer? Que se esse candidato não tivesse os errinhos que ele teve de desvios aqui, ele ia tirar a nota máxima, e esses 5 pontinhos a mais, talvez mude significativamente a classificação dele. Legal? Aí eu vejo uma rasura aqui. Por que ele rasurou na linha 6? Ó? Ademais, a exposição ocupacional a esses agentes nocivos deve estar e não deve. Aí ele riscou aquele mezinho. Por quê? Porque ele fez uma concordância de ouvido. Ele concordou com agentes nocivos, que é o que estava mais perto, mas o núcleo desse sujeito é exposição. Está lá, que é singular. A exposição é que deve estar acima dos limites. Legal? E não os agentes nocivos, né? Legal? Então, deve estar singular. Muito bem. Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento? Então, vamos lá. Ó. No contexto hipotético, e aí vinha o segundo comando da questão, né? No contexto hipotético,
A proteção da empregada gestante encontra-se prejudicada. Então, agora eu estou me referindo, e tinha de fazer, quando você tiver o estudo de caso, você tem que fazer referência ao estudo de caso. Então, vou fazer referência ao estudo de caso, que é o caso hipotético, né? A proteção da empregada gestante encontra-se prejudicada, uma vez que, olha aí, gente, ó, encontra-se prejudicado, uma vez que, tá vendo a conjunção, uma vez que, olha como é uma conjunção importante para quem entende de coesão textual, porque eu estou usando uma conjunção, que são as mais convencionais, mas o cidadão usou uma vez que. Bom, eu estou vendo que eu tenho um produtor textual acima da média, então eu botei esse cara na caixinha dele, ele está acima da média, a nota dele está lá em 90%, é isso aí mesmo, né? Uma vez que ela merece atividade classificada como insalubre em grau médio e a organização condicionou o afastamento do ambiente insalubre à crase, correto, apresentação de um atestado médico. Usou organização para retomar o empregador. Legal? Organização, empregador, ó, a coesão textual, você tem que ter variabilidade linguística. Então, ora eu digo empregador, ora eu digo organização, usei um hiperônimo, uma palavra mais ampla, isso a gente estuda, quando você estudar comigo eu vou mostrar o que é um hiperônimo, esses elementos de substituição lexical. Nesse viés, olha a coesão, você está vendo? Ó, e abaixo nesse viés tem entretanto, esse cara aqui é nota 10 em coesão, ó, nesse viés. Tá, eu sei que nesse viés ele decorou da redação esqueleto, que eu sei também disso, né? Mas não importa, funciona. Nesse viés, tal exigência, ó, a coesão, gente, tal exigência, qual exigência? A que vem anteriormente, ó. É prevista na consolidação das leis trabalhistas, CLT. Entretanto, agora de novo vou destacar, à luz da jurisprudência dos tribunais, vai fazer a citação da jurisprudência, ó, dos tribunais superiores, iniciais maiúsculas, a trabalhadora gestante ou lactante possui o direito de ser afastada da atividade salubre, ainda que, vai fazer agora uma oração de concessão, usando a conjunção, ainda que, usou uma vez que, lá na linha 10, na linha 15 botou ainda que, poxa, o cara tem uma sintaxe interessante, isso é sintaxe, ó. Boa sintaxe. Olha como usa orações subordinadas, e aí tem que aprender o que é uma oração subordinada. Aqui a concessão, ainda que em grau médio, independentemente de atestado médico. Então trouxe a jurisprudência, que não precisava, segundo o espelho, não precisava citar a jurisprudência, mas precisava dizer que estava errado, sim. Tá? Agora está argumentando por quê? Trouxe a jurisprudência. Perfeito. Agora, começa com isso porque, e aqui nós temos um desvio. Isso ocorre porque você não pode... Ei, cara, linha 15. Você não comece períodos com isso porque. Isso ocorre por quê? Aí sim, mas não isso por quê. Errado, hein? Aqui um outro desvio. Tal proteção, qual? A proteção vista antes, deve alcançar o direito do nascituro e da criança, que não pode ser prejudicado. Por que prejudicado? Porque é o direito, que é prejudicado, concordância nominal, em razão de ignorância ou mesmo negligência da mulher. Isso também estava lá na régua de correção, no espelho de correção, falava sobre isso também. Então, olha como está bem de acordo com a régua de correção, ó. Ou mesmo negligência da mulher em não apresentar o devido atestado. Cabe ressaltar que, no caso em tela, bem coisa de advogado, né? No caso em tela, legal? O direito à percepção crase correta do adicional de insalubridade durante o afastamento é uma proteção adequada, conforme previsão da legislação trabalhista. Então, reforça a questão legal ao finalizar o texto. Né? E eu não usaria esse cabe ressaltar que é copiado das redações de esqueleto. Eu colocaria simplesmente aqui um nexo de conclusão para você fechar o parágrafo de desenvolvimento, porque o parágrafo de desenvolvimento tem que ter começo, meio e fim. Então, olha só, portanto, no caso em tela, o direito bastaria você colocar um portanto muito mais produtivo e mostra que você sabe que precisa fechar a ideia do parágrafo. Diante disso, olha só, agora vai falar da questão da empregabilidade, que é outro item, né? Linha 21. Diante disso o quê? O que foi dito antes. Então, é anáfora, estou retomando o antecedente por meio do isso com 2 S's, que mostra conhecimento de coesão. A empregabilidade das mulheres pode, gente, o pode significa dizer possibilidade, ser dificultada para o exercício de funções consideradas insalubres, gerando impactos negativos no mercado de trabalho. Então, está respondendo a questão, pode gerar
Dessa forma, de novo, coesão textual, a Constituição Federal de 88 garante, dentre os direitos trabalhistas, a proteção de tratamento. Agora, a legislação garante o tratamento discriminatório e de diferenças salariais em razão do sexo, mas a prática, e aí você teve, eu tenho sustentado essa ideia de que a pergunta foi, o comando foi mal formulado, o comando da questão, porque não falava se é prática ou teoria. Então, claramente está dizendo aqui, ó, sim, na prática pode, mas é protegido pela Constituição. Legal? Qual o nosso probleminha aqui? Há um problema estrutural agora aqui. Legal? Você faz, a candidata fez o candidato fez um parágrafo de desenvolvimento com 5 linhas. Legal? 5 linhazinhas. Olha, o parágrafo de desenvolvimento não pode ser menor que o parágrafo de conclusão ou o parágrafo de introdução, que é esse caso aqui. Ó, legal? Deixa eu botar aqui que saiu da tela. Ó, olha a introdução, gente. A introdução tem 8 linhas. Como que o nosso desenvolvimento vai ter 5 linhas? Então, aqui é um problema de estrutura de texto que você corrige facilmente. Então, dentro do planejamento do texto, a estrutura está com problemas. Agora vai para a conclusão que ficou maior que aquele desenvolvimento. Você viu que aquele parágrafo de desenvolvimento ele é embrionário? Né? Ele não ficou bem construído. Legal? Muito bem. E faltou argumentação. O que me parece aqui é que o candidato não planejou corretamente, meio que improvisou isso aqui. Legal. Diante do exposto, a proteção diferenciada à mulher gestante, crase correta, e à lactante é um direito constitucional que não ofende o princípio da igualdade. Agora, lembra que a finalização de novo é genérica e por isso que aquela ideia, que é o último comando, ficaria muito bem na conclusão. Já estava posto, né? Passo a passo, bonitinho. Então, aqui nós estamos falando da questão da igualdade, o princípio da igualdade, na medida em que visa alcançar a equidade. Então, igualdade, equidade, também princípios constitucionais. Né? Assim, nexo de conclusão, a equidade possui finalidade de tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Por fim, continua a coesão, ó, todas essas medidas protetivas, quais essas? As que foram ditas anteriormente, coesão, objetivo cumprir os princípios fundamentais da Carta Magna, em especial a dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade justa, igualitária e sem discriminação. Tá vendo que isso aqui tem carinha de conclusão mesmo? Corretinho, redondinho, bonitinho. Então, o que você tem aqui? Você tem um candidato que está acima da média, visivelmente, há uma nota que vai ter aquele aproveitamento de 90% ou mais de 90%, e é isso que se quer, porque é esse o objetivo que você precisa ter diante disso. Legal? E mais do que isso, elemento coesivo, algumas falhas e alguns desvios. Então, o que é que impossibilitou esse aluno de tirar a nota máxima? Né? Alguns desvios de gramática, aquele problema de estrutura ali, que é aquele parágrafo de desenvolvimento mais curto. Bom, é assim que a gente trabalha a produção textual. Então você vê que esse candidato domina assim o conteúdo, mas ele teve alguns probleminhas no formato da dissertação. Probleminhas pequenos, mas quando a gente fala no concurso público desse gênero tão concorrido, são esses detalhezinhos que podem fazer falta no final. Legal? Porque é o detalhe que vai definir. Quando a gente entra com um candidato numa nota de 90% de aproveitamento, é o detalhe que define. Às vezes é uma crase, uma vírgula, que pode diminuir um pouquinho a sua nota, mas que pode fazer uma diferença, sim, na classificação final. Porque é essa briga que você está fazendo quando você decide fazer um concurso público tão concorrido para ganhar um salário tão bacana. Então fica a dica aí para você. Prof, eu quero estudar para fazer uma nota legal. Entre em contato com o prof aqui e, antes de mais nada, dá um joinha também aqui no canal. Segue o prof, indica para a galerinha. E vamos lá, tamo junto, vamos estudar.